suas juventudes. Então, a droga, e quem financia ela precisa estar na cadeia. Esse negócio de ficar, porque eu sou usuário só, quem é usuário tem que receber seu tratamento, mas tem que ter uma punição também, porque são eles que financiam essa violência que tem acontecido no nosso estado e no nosso país. E olha só essa história, um homem recebeu 15 multas de um carro que não era dele. Como é que é possível? Veja agora e fique atento, porque isso pode acontecer com você, viu? Seu José recebeu uma multa em casa, 2 meses depois de comprar este carro. Ele estranhou, mas resolveu pagar a dívida, até perceber, havia mesmo alguma coisa errada. Eu vi que o carro não era meu. Imediatamente eu saí da fila e vim para casa. Aí no dia seguinte eu tomei logo minha devida providência. A prova estava na foto impressa na multa. Apesar de ser o mesmo modelo e ter placas iguais, o carro de seu José tem um para-choque na cor preta e uma antena no teto diferente do veículo que aparecia na ocorrência. Ele não teve dúvidas. A placa havia sido clonada. E o pior, as multas não pararam de chegar, mais de 15 até agora. Eu estou querendo vender o carro sem poder vender o carro justamente por causa das multas. Histórias como a de seu José têm se tornado cada vez mais frequentes na Bahia. Segundo o Detran, nos últimos 3 anos, o número de carros com placas clonadas no estado cresceu 100%. Em 2009, foram registradas 150 ocorrências. Já este ano, o número saltou para 315 e a maior parte dos casos acontece na capital. Segundo o diretor de veículos do Detran, o crescimento desse tipo de crime tem uma explicação. É fácil para os golpistas clonarem a placa de um carro. Quando o proprietário do veículo vende o seu veículo e não faz a transferência, ele favorece com a irregularidade. Ele não paga o PVA, ele não paga o seu licenciamento, automaticamente o seu veículo fica irregular, a dívida se avoluma, ele chega a um ponto em que não paga mais o seu veículo e vende naquelas situações. Esses veículos são os mais típicos e mais casuais de serem clonados. Ainda de acordo com o Major, há problemas na fiscalização e investigação dos crimes. Segundo ele, desde 2008 foram registradas 800 denúncias de placas clonadas no estado. Até agora, nenhum dos inquéritos abertos pela Polícia Civil foi concluído. O delegado de repressão a roubo e furtos de veículos contesta esses números, mas reconhece falhas na fiscalização. Quando o Detran registra um fato desse, a pessoa foi vítima, não é autor de crime. Ela foi vítima de um golpe. Então, essa ocorrência não vai gerar um inquérito, é uma ocorrência informativa. Quem vai responder a um inquérito policial é aquela pessoa que copiou a placa que cometeu o crime. Imagine você receber 15 multas sem ter cometido nenhuma infração, não conseguir vender seu carro, pagar IPVA. Pior é quando você é acusado de crimes, não é, Walter Lima? Bom dia de novo. Jéssica, a situação, o caso desse personagem mostrado aí na reportagem do Vinícius Cunha chama a atenção com relação à questão da necessidade de uma atuação mais efetiva da Polícia Militar e também do Detran com relação ao combate às multas. A gente percebe que existe uma grande diferença entre o carro original, que é esse que estamos mostrando agora, e o que foi fotografado pelos sensores da Trans Salvador cometendo infração. O outro que aparece na foto, a gente tem na imagem logo no início, o para-choque dele é da mesma cor da lataria do veículo. Ou seja, uma clonagem de placa que foi feita claramente e que a gente espera, evidentemente, que a Trans Salvador, com essas provas cabais aí, que são provas bem diferentes, olha só, o detalhe, o para-choque é da mesma cor da lataria do carro, enquanto a gente tem a diferença aí muito grande do carro que realmente é o carro original. Acontece que o que é que acontece, Jéssica? Não é só na questão da transferência em que pode haver o risco da clonagem da placa, como destacou o representante do Detran, não. Existem quadrilhas que se especializaram em fazer isso, inclusive com carros muito novos. A gente percebe que esse veículo desse senhor é um veículo com aproximadamente 5, 6 anos de uso, né? Mas a gente tem um caso recente de uma quadrilha que foi presa na região de Guarajuba, ali no litoral norte, no município de Camaçari, que estavam com um carro novo, inclusive, com menos de 1 ano de uso, um carro importado, proveniente da China, que tinha a placa clonada de um modelo igualzinho ao que tinha sido originada a fraude. Então, a gente tem aí um caso grave de clonagem, as quadrilhas estão se especializando, os criminosos se utilizam dessas placas clonadas para que eles possam circular. Esse é um caso específico de um grupo que estava se preparando para assaltar uma loja de autopeças quando foram detidos. Com eles, a polícia encontrou 3 revólveres de calibre 38 e uma arma conhecida como TA, que provoca um impacto maior na hora do disparo. E eles estavam em um carro roubado com placa clonada.
Gleidson Inocêncio Garcia, Luan Carvalho de Oliveira e Paulo Henrique Ferreira dos Santos e Jaime dos Santos de Jesus foram presos em flagrante e devem responder por formação de quadrilha, receptação de carro roubado, porte ilegal de arma, entre outros crimes. Eles se preparavam para assaltar uma loja de autopeças quando foram detidos. Ou seja, a placa clonada, Jéssica, ela serve como um artifício utilizado pelos criminosos para tentar despistar qualquer indício, qualquer suspeita por parte da polícia. Felizmente, esse caso aqui ele foi identificado a tempo como um caso dessa quadrilha que foi presa também na região do Litoral Norte pela delegacia de Vila de Abrantes, o brilhante trabalho lá do pessoal da delegacia de Vila de Abrantes, que acabou identificando esse carro também com a placa clonada. Ou seja, é importante que pessoas como esse personagem que nós mostramos há poucos instantes se reúnam todas as provas possíveis, como é o caso da diferença de característica de carro, e apresente isso a Transalvador como argumento, e aí tente ver uma alternativa para, quem sabe, buscar a troca da placa, trocar a placa do seu carro por uma outra que permita com que ele não seja mais vítima de uma situação como essa, que é o caso de placas clonadas, que é sempre bom destacar. Foram 315 ocorrências só este ano, mais do que o dobro do que foi registrado em todo o ano de 2009, foram 150 ocorrências. Ou seja, é importante que o Detran, a Polícia Militar e a Polícia Civil, principalmente a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, que é uma delegacia especializada, entende como é que é o processo, toda a lógica que envolve os criminosos no roubo e na clonagem de placas, atuem de forma direta para impedir que esses tipos de crimes aconteçam e que pessoas inocentes, como o personagem que nós mostramos no início da matéria do Vinícius Cunha, não sejam vítimas de criminosos de marca maior como esses. Jéssica. Obrigada, Walter. Porque imagine isso, as multas, 15 multas, o prejuízo financeiro, todos os transtornos, aí ter que reunir prova, aí ter que ir atrás de Detran, de ocorrência, etc. E quando você é acusado de um crime, de um roubo, de um assassinato, até você provar que não foi você, esses rapazes, além de tocar o terror, esses rapazes ainda tentam colocar a culpa em outra pessoa. Como é que pode um negócio desse? Fique ligado, viu, para não acontecer com você. Olha só, vamos falar com o repórter Felipe Brandão, ele está com o nosso link móvel, tem uma situação agora. Alô, alô, Felipe. Bom dia, onde é que você está? Temos as informações do trânsito ao vivo, é isso? Da cidade, 7 horas, em ponto. Trânsito tranquilo, onde é que você está, Felipe? Alô, alô, Felipe Brandão. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos vocês que acompanham o Bahia no Ar. Eu estou aqui agora, exatamente, Jéssica, na Avenida Luiz Eduardo Magalhães. Vocês estão acompanhando aqui o trânsito na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, sentido BR. Trânsito intenso, fluxo intenso de veículos, mas sem engarrafamento. Vocês estão vendo aí, nessa região, Jéssica, próxima entrada, à Baixa do Santo Antônio. Hoje, durante a manhã, teve um soterramento. Um homem, que a gente tem poucas informações, por volta das 4h30 da manhã, bem nessa região aqui, na entrada de Baixa de Santo Antônio. Esse acontecimento foi por volta das 4h30 da manhã. Um muro de uma casa teria desabado e esse homem acabou sendo soterrado. Mas isso aconteceu por volta das 4h30 da manhã, ele foi encaminhado para o hospital, os bombeiros chegaram ao local, então a situação já começou tensa. A gente está vendo aqui imagens da Avenida Luiz Eduardo Magalhães, e essa chuvinha que começa a cair na manhã desta quarta-feira, com certeza é bom os baianos, quem estiver saindo de casa, ficar atento, viu, Jéssica? Aproveitando também, porque os acidentes acontecem nesse momento. A pista recém-molhada, ela fica escorregadia, isso pode e acaba causando sempre acidentes aqui na cidade de Salvador. Vocês estão vendo aí a Avenida Luiz Eduardo Magalhães, sentido BR, sentido também São Martins, o trânsito intenso, o fluxo de veículos aqui é grande, mas sem qualquer tipo de engarrafamento. Do outro lado, vocês já acompanham também imagens aí, sentido Avenida Paralela Luiz Eduardo Magalhães. Essa é a situação, quarta-feira agora, Jéssica, 7 horas da manhã aqui em Salvador. Obrigada, Felipe. Mantém as imagens aí, a gente vai vendo o trânsito, mas Felipe tinha ido checar essa situação. Choveu na madrugada de Salvador, áreas de risco aí próximas à Avenida Luiz Eduardo Magalhães. Então, as casas que estão mal construídas, que são construídas sem orientação de um profissional, em áreas de risco, em encostas, correm esse risco. A gente está começando o período chuvoso agora em Salvador. Infelizmente, eu tenho certeza que a gente vai registrar muitos casos de deslizamento, de desabamento. Então, você que é morador de uma área dessa de risco, você fique ligado, você fique atento. Você saia de casa ao menor indício de que sua casa pode desabar. A gente não conseguiu ainda mais detalhes, daqui a pouco a gente mostra, a gente vai trazer informações sobre esse homem. Ficou soterrado, o muro caiu em cima dele. Olha aí, ó, imagens aí de áreas de risco. Olha só quanta gente vive nessa situação. A maioria da população é assim, ó. A gente fica achando que é pessoal que mora em Graça, Barra, Federação, Pituba, não, ó. A maioria da população de Salvador é essa aí, ó.
em áreas de risco, em costas, áreas de deslize, que tem que ser um verdadeiro arquiteto, um engenheiro para conseguir construir nessas áreas aí sem correr risco. Então, muita gente que vive na nossa cidade, infelizmente, está aí, ó, nessas encostas, vivendo aí com medo, sem conseguir dormir nesse período chuvoso, porque a casa pode desabar a qualquer momento. Então, se tiver rachadura na sua casa, se tiver um poste perto da sua casa ou uma árvore que esteja inclinada, você saia de casa, procure a Defesa Civil. Eles vão lá olhar se seu imóvel está comprometido ou não, porque é muito mais importante você preservar a sua vida, preservar a vida dos seus filhos, da sua família. A gente sabe que muita gente não tem para onde ir, mas fique atento, o período chuvoso está chegando e você precisa tentar salvaguardar a sua vida. São 7h04, daqui a pouquinho mais informações. Olha aí, o helicóptero Águia Dourada sobrevoando a cidade do Salvador. Daqui a pouco mais informações para você que vai sair de casa. Você que quer saber como é que está o trânsito, a gente mostra para você daqui a pouquinho. Antes, eu vou falar sobre a micareta de feira. Quem vai aproveitar todos os dias da festa não vai ter problema na hora de procurar algo para comer. Comidas de todos os tipos e preços prometem garantir a energia dos foliões da primeira micareta do Brasil. Nós estamos na Rua São Domingos, aqui é conhecida como a Rua da Gastronomia, um lugar bem pertinho do circuito, mais ou menos 1 quilômetro de distância. Você sabe como é que essas pessoas fazem para reabastecer as energias? O pequeno João Mateus responde. Purê. O que mais? Arroz. E? Feijão. Para correr atrás do trio elétrico, os feirenses não dispensam a deliciosa picanha, nem a tradicional combinação feijão com arroz. É por isso que os restaurantes nas proximidades do circuito principal da micareta, o Maneca Ferreira, estão lotados de gente animada e com muita fome. O que você gosta de comer durante a micareta? Eu procuro comer feijoada, uma boa feijoada, porque é rica em calças, o feijão fortifica todos os dias da avenida. E fora que é saboroso e gostoso e deixa a gente forte, alegre, porque o pique é grande e a galera, aí tem que agitar mesmo, se jogar. Você acha que churrasco cai bem durante a micareta? Cai bastante. Porque dá mais energia na hora de pular. Com tanto folião precisando recarregar as baterias, o lucro dos bares e restaurantes é garantido durante os dias da micareta de feira. Até às 21 horas funciona normal aqui o restaurante, principalmente é só domingos, né? Todos os restaurantes, pontos comerciais. Agora à noite, cara. Agora durante o dia o movimento aumenta 80% durante a micareta. Os vendedores ambulantes também lucram com a festa. Priscila vende água, refrigerante, cerveja. Mas entre um cliente e outro, ela confessa que também curte a festa. Nos últimos dias. depois que acaba a mercadoria, dá pra curtir. Mas a venda é boa? Com certeza. Com certeza, tem que pensar positivo. Lembra do João Mateus, o garotinho lá do início da reportagem? Ele que é bom de garfo, faz um alerta. Ninguém pode comer que com a barriga grande, porque a barriga estoura. Olha, o nosso helicóptero está se deslocando agora para um acidente que aconteceu. Temos imagens aí do helicóptero, tem um acidente, agora estamos sobrevoando a Avenida Suburbana, na Frânio Peixoto. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você, depois do intervalo, a gente vai mostrando aí, olha o helicóptero vasculhando, procurando informações sobre esse acidente e as imagens que você vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí.